Bem-vindo à segunda aula do terceiro módulo do curso de Introdução à Programação de Computadores. Nessa aula, vamos tratar um pouco de tipos de variáveis, declarações de variáveis e sobre a interação básica com o usuário. A ideia é que, a partir dessa aula, a gente já traga um pouco dos conceitos que a gente aprendeu em Portugal e apresente de uma forma do Python, né? E também seja capaz de escrever scripts que interajam com o usuário, né? Recebam dados, processem eles e mostrem uma saída organizada. A gente vai começar explicando o conceito de tipo de variável, né? No Portugal, a gente já tem esse tipo de conceito, né, com os tipos de cadeia, inteiro, real, e a gente vai ter as mesmas representações no Python. Eles têm um tratamento bem parecido nessa questão, então a gente vai ter para ter tipos de texto, né, tipo string, para tipos de inteiros, né, int, e para tipos reais, tipo float. É interessante também ver que para o tipo lógico a gente vai ter os valores de true e false, né, que seria o verdadeiro e falso do nosso português, que é usado no Portugal. Então, se a gente for no idle do Python, aqui no Windows que a gente tem instalado, então a gente já consegue ver os tipos de variáveis. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, que seria um número inteiro. Se eu usar essa função type e passar o valor que eu quero para testar, ele mostra o valor, o tipo dessa variável. Então, aqui a gente tem class int, indicando que é uma variável do tipo int, né? Um valor do tipo int. Isso também se aplica para os outros tipos, para os tipos reais. Então, se eu colocar 3.4, aqui a gente consegue ver que é um tipo do valor float, né? E isso também serve para texto. Os textos em Python, assim como em Portugal, ficam entre aspas. Então, se eu escrever aqui Python, tipo string. E, bem, então, a gente sabe que no Python, esses são os tipos de valores que a gente vai ter representado, né? Esses são os tipos, esses são os tipos para os valores que a gente vai poder representar. E como isso funciona, né, na parte das variáveis? O Python ele tem o que a gente chama de tipagem dinâmica. Então, é um conceito que a gente tem em linguagem de programação. Algumas linguagens não precisam que as variáveis tenham tipos explicitamente declarados. O próprio Python entende que o tipo da variável vai ser o tipo do valor que eu atribui a ela. Então, aqui a gente tem algum exemplo, né, de idade recebendo 25. O Python já vai entender que a idade vai ser do tipo inteiro, porque 25 é o tipo inteiro. Então, é realmente interessante ter um pouco de foco nos tipos das variáveis que eu estou trabalhando dentro do Python. Né? O 25 vai ser um tipo inteiro, o João vai ser um tipo string, e aqui a gente tem um tipo real. Então, as variáveis são definidas pelo valor que elas armazenam, e não pelo valor que eu declarei elas. Então, voltando aqui para o idle do Python, a gente pode ver que para declarar uma variável é bem simples, eu só preciso de um nome, o nome da variável que eu quero, por exemplo, idade, e o valor que eu quero atribuir. Então, vamos testar lá, igual o exemplo do slide, idade 25. Eu criei uma variável do tipo inteiro. E como eu verifico isso? Né? Eu posso usar a mesma função type e passar como parâmetro o nome da variável que eu criei, inteiro. E, de novo, eu não estou lendo o valor, um tipo. E, de novo, não estou lendo o tipo da variável. Eu estou lendo o valor que a variável armazena, que é 25. Então, por exemplo, se eu pegar a variabilidade e salvar um texto, né, nela, e chamar a mesma função type, a gente vai ter o resultado string, que é diferente. Porque a variabilidade agora armazena um valor do tipo string. O Python ele é bem flexível nesse sentido, então é realmente importante ter um foco no tipo da variável e no fluxo do meu programa, né, para não embolar. Então, o ideal é que quando eu crio uma variável, eu sempre utilizo o mesmo tipo de valor nela. Então, a idade, sempre tipo inteiro, ou sempre tipo string. Eu nunca tento trocar o tipo da variável ali durante a execução do meu programa. Agora, falando um pouco de saída de dados, a gente já deve conhecer, né, que foi utilizado na primeira aula, a função print. É uma função básica de saída de dados que eu uso para mostrar informações para o usuário. Então, print ele mostra uma saída do tipo de informação que a variável armazena ou o valor que eu coloquei ali na chamada da função. Então, se a gente voltar aqui para o idle do Python, a gente pode ver que eu não tenho muita preocupação com essa parte de printar valores, porque o idle já mostra para mim o valor retornado, mas nos scripts em execução não fazem isso. Então, é realmente importante eu usar a função print. Então, vamos abrir um editor mais robusto, né? Visual Studio Code. Aqui, nosso exemplo da última aula, a gente tem aqui o print.
Então, se eu clicar aqui nesse botãozinho de play, ele vai executar esse código e vai mostrar Hello World. Se não tivesse a função print aqui, a execução do meu script ia mostrar nada. Ela só ia finalizar sem nenhum resultado. Aqui a gente pode ver que antes printou Hello World e aqui não tinha saída Hello World. Então, quando eu escrevo um script Python e quero mostrar uma informação para o usuário, eu tenho que usar a função print. Outros exemplos seriam aqui print 1, 2, 3, 4, Hello World também, como já tinha antes. Um valor real, a função print ela recebe vários parâmetros e também de vários tipos. Eu posso printar, mostrar vários valores diferentes. E quando eu quiser mostrar mais de valor, eu uso separação por vírgulas. Então aqui eu tenho 234, vírgula, hello world, vírgula, 2.4. Se a gente executar esse programa, a gente vai ter esse resultado mostrado na tela. Aqui, 1234, hello world, 2.4. Então, a função print é bem útil, é uma função bem básica também do Python, para mostrar informações para o usuário, né, que estão armazenadas no meu programa. Sobre entrada de dados, né, agora que eu consigo mostrar informações para o meu usuário, seria interessante poder trabalhar com informações de entrada, né, que o meu usuário já digite informações para mim, o meu programa fazer uma computação ali. Digamos que seja um programa que calcula salário, lida com notas de alunos, já seria interessante poder receber essas informações e poder fazer um processamento diferenciado para elas. Então, no Python, quando eu quero receber informações, eu uso a função input. Um detalhe sobre a função input é que a gente vai ter sempre a entrada como valor string. Então, eu sempre vou receber as entradas do Python como texto. Então, bora fazer esse exemplo aqui. Nome, input, né? Qual é o seu nome? Qual é o nome do usuário? A gente pega aqui o nosso script e bora fazer esse exemplo aqui. Nome igual a input e bora mostrar o valor que foi lido. Então, vou colocar aqui, seu nome é nome. A ideia é que meu programa vai esperar para eu digitar um valor e assim que eu clicar Enter, ele vai receber esse valor que eu digitei como o valor da variável nome e mostrar na tela. Então, para executar esse script aqui, como eu disse, ele vai fazer uma pausa aqui esperando que eu digite o valor. Bora escrever aqui IPC. E depois que eu cliquei Enter, o meu código mostrou aqui que meu nome é IPC, que é o valor da variável aqui. Então, essa função input leu o valor que eu digitei no computador, armazenou na variável nome e mostrou aqui nessa saída, dentro da chamada da função print. Isso aqui, a função input também recebe outro parâmetro, que é um textinho ali para mostrar para o usuário. Então, se eu quisesse colocar aqui, qual é o seu nome? É possível também colocar uma mensagem para o Python perguntar ou fazer alguma indicação interessante para o usuário poder digitar ali. Então, se eu executar esse script novamente, o Python vai perguntar qual é o meu nome, dá a oportunidade para mim digitar e depois continuar a execução do programa. Rodando ele aqui, a gente pode ver qual é o seu nome. Vou escrever de novo, IPC. E aqui a gente tem a execução do código. Né? Mostrou que meu nome é IPC, o valor da variável é IPC. Agora falando sobre manipulação de dados com Python. Essa aqui vai ser uma última sessão da aula que vai relacionar um pouco do que a gente já viu em Portugal, que vai ser operadores e como manipular os valores ali que eu recebi do usuário no meu programa Python. Então aqui a gente tem uma lista de operadores aritméticos, são a mesma coisa do Portugal, só vai ter um detalhe aqui no operador de divisão inteira e de potenciação, que são novidade do Python, assim, em relação ao Portugal. Então, para soma, a gente vai usar o operador de mais, subtração menos ali, multiplicação mais um asterisco, e para divisão a gente vai usar o sinal de barra. Como eu disse, Python é uma linguagem não tipada, então ela é tipada dinamicamente. Então, quando eu faço uma divisão aqui, 5 dividido para 2, ele vai dar um resultado 2,5, mesmo que os meus operadores sejam inteiros. Ele não se importa em fazer essa conversão automática. Mas às vezes eu quero ter um resultado inteiro. E aí que entra esse novo operador que a gente viu aqui, a divisão inteira. O que esse operador faz é ele realiza a divisão e exclui
as casas decimais. Então, aqui tem um exemplo bem claro. 5 dividido para 2 é normalmente 2,5, mas se eu usar o divisor de divisão inteira, o operador de divisão inteira, eu tenho resultado 2, porque ele pegou as casas decimais e descartou. Ele deixou só o valor inteiro que eu tinha no meu número de resultado. Por último, a gente tem o operador de potenciação, que ele realiza a potenciação. Então, se eu pegar 5 e elevar a 2, vai ser igual a 25, né? Eu botei ao quadrado o número. Isso também funciona com outros valores. Então, a gente pode demonstrar aqui um pouco, voltando no idle do Python. Por exemplo, 5 elevado a 3, 125. 2 elevado a 8. 2 elevado a 5. A gente vai ter 32. E coisas assim. Então, o Python tem um operador específico para potenciação e também um exemplo de divisão inteira, né? Aqui a gente tem 3 dividido para 2. Normalmente a gente teria que 3 dividido para 2 é 1,5, mas usando a divisão inteira, ele excluiu essa última casa decimal. Então, não, o operador de divisão inteira é feito para isso, para ter resultados inteiros que não são decimais. Uma última sessão da aula, a gente vai comentar um pouco sobre conversão de tipos, que é uma operação interessante, é uma operação importante no Python, principalmente quando eu estou recebendo dados de usuário. Quando eu recebo uma informação do usuário com a função input, ela é naturalmente do tipo inteiro. Quando eu recebo um valor do usuário usando a função input, ela é naturalmente do tipo string. Então eu preciso fazer algumas operações caso eu esteja trabalhando com um número, né? Eu tenho perguntado a idade do usuário, ou um valor real. Eu preciso fazer essa conversão. Então aqui no slide a gente tem algum exemplo de conversões de tipo inteiro para tipo string e o contrário. Então, tem essa função aqui, string, str, que converte o valor, qualquer valor que eu passar para ela, para o tipo string. Então, funciona para tipo real, tipo booleano e qualquer outro tipo do Python. Também tem essa função int, que serve para conversão do tipo, qualquer outro tipo para tipo inteiro, e também a função float, são equivalentes. Então, a ideia é que quando eu passe algum valor para essas funções, eles tentem fazer a conversão para o tipo que elas representam. Então, str para string, int para inteiro e float para tipo real, né? Tipo float do Python. Então, aqui a gente tem um exemplo mais concreto. Digamos que eu tenha perguntado uma velocidade, uma constante ali para o meu usuário, e aqui eu recebi ela na variável velocidade da luz, e agora eu preciso fazer a conversão dela para o tipo float. Então, eu posso passar essa variável aqui para alterar ela para um tipo float. E no final eu faço um print. Então, é um exemplo mais simples assim de conversão. Eu posso fazer um exemplo aqui também, perguntando a idade do usuário e mostrando ele na tela. Então, aqui a gente pode fazer um novo programa. Agora criar uma variável idade. Input. Qual é a sua idade? E aí, eu sei que o tipo dessa idade vai ser string, porque a função input recebe valores de string. Então, aqui, se eu colocar a idade 25, vocês podem ver que a saída do meu programa disse string. O tipo da minha variável idade é string. Então, como eu converto isso para um valor inteiro, né? Eu utilizo a função int. Então, nessa linha aqui, eu pego o valor da variável idade, converto para inteiro e armazeno esse valor de volta na variável idade. Então, é isso que está acontecendo. Eu estou lendo o valor da variável idade, fazendo a conversão e armazenando de volta nessa variável. Então, agora, se eu fazer o print do tipo da variável idade, a gente vai ter inteiro. É isso que a gente espera. Então, se eu botar 25, o tipo saída foi inteiro. E a partir daqui eu consigo fazer manipulações no meu programa, calcular a data de aniversário, por exemplo. Depende do propósito. Mas essa aqui é uma demonstração, né, de conversão de tipos de dados em Python. Nessa aula, então, a gente viu conceitos de tipos de dados em Python, como manipular variáveis e fazer algum processamento de dados em cima de entrada e saída de dados. Para a próxima aula, a gente vai começar a ver
como trabalhar com tipos de variável string, algumas operações mais especializadas ali. E, bem, pratiquem bastante esses conceitos iniciais, principalmente o conceito de tipo de dados, e até a próxima aula.